Olá pessoal, tudo bem? Nós fizemos o vídeo aí do resgate em 2035 e qual seria mais interessante, o IPCA 35 ou 45, sendo que o resgate é em 35, né? E aí eu pontuei que no vencimento o IPCA 45 ainda vai ter muito risco, vai ter 10 anos, né, para vencer, e o 35 vai te pagar o VNA, se for um título só. Então, se o investimento, o objetivo é 35, é melhor o 35, tá? Por segurança. Mas vamos ver aqui os comentários e os contrapontos de vocês, porque sim, o 45 dá mais retorno na marcação a mercado, tá? Então, olha só, o Alex pontua para nós assim, ó. Acho que o ponto de vista a ser levado é o seguinte: ele pretende ou tem que sacar em 2035. E aí eu acho, pessoal, que isso é uma reflexão que o investidor tem que fazer consigo mesmo e ser muito sincero. Porque uma coisa é pretender e outra coisa é ter que. Então isso tem que ficar muito claro na cabeça do investidor para ele poder escolher o que ele realmente quer, certo? Porque o que não pode acontecer é o seguinte: aí você alocou a maior parte em 35 porque a ideia é 35 e tal, e aí a marcação a mercado veio, as taxas caíram, e aí o 45 deu 60% e o 35 ficou ali com 30%. Tá supondo, tá supondo, não fiz na calculadora do Tesouro Direto, tá? E aí você se arrepende e diz, esses canal de YouTube é tudo uma porcaria e por aí vai, tá? Aí, tem que ter muito claro, pessoal. Tem que ter muito claro. É uma pretensão ou é uma obrigação? Como o Alex está colocando, certo? Porque com a marcação de mercado acontecendo no futuro, as informações continuam sendo as mesmas. O 35 vai continuar te entregando no vencimento o VNA e o 45 vai continuar oscilando no vencimento do 35, certo? E não há marcação a mercado no 45 que supere o VNA, que foi a reflexão principal do vídeo anterior, certo? Vamos ver aqui o que. Então, pessoal, tem que ter muito claro isso, tá? E você já tem que pensar, mas se der ganho de marcação a mercado eu vou me arrepender. Então não é assim que se investe, pessoal. Quando a gente investe, a gente tem que conhecer todos os cenários futuros, tá? A gente tem que simular bem. No Tesouro Direto, não tem cenário que não possa ser delineado. Tá? A gente consegue delinear as coisas no Tesouro Direto e comparar. Por isso que eu até vou voltar a fazer, vou fazer mais vezes, os vídeos das assimetrias de risco, certo? Em função do tempo nos tesouros, nos diferentes tipos de tesouro, tá? Aquele conteúdo ali é muito bacana, porque ali a gente tem uma noção bem mais ampla do que pode acontecer com o título quando a taxa sobe, fica igual, quando a taxa cai e em qual magnitude. Cai muito, cai pouco, sobe pouco. Dependendo do tempo, pouco tempo, médio tempo, muito tempo à frente, o comportamento é completamente diferente antes do vencimento no resgate antecipado. Só que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, tá? Vamos ver aqui, ó. Pois a oscilação do 45 é bem maior para cima ou para baixo. Pode ser que no período esteja com uma rentabilidade muito superior à do 35, que é exatamente o que eu falei. Se as taxas caírem para 3%, o 45 vai dar de lavada, pessoal. Tá? Pela marcação a mercado no contexto geral e não apenas relativo ao VNA. Sim, mas isso, detalhe, antes do vencimento dos dois. Dos dois. Os dois ainda têm que ter um bom tempo a vencer. Tá? Para fazer esta aposta, ele teria que considerar o seu real objetivo, pois se for obrigado a sacar em 35 é uma situação. Corre o risco de estar negativo no 45, mas se apenas só pretende resgatar em 35, mas ainda pudesse esperar mais alguns anos, caso seja necessário, teria uma chance de obter um lucro maior no 45? Sim, tá pensando correto, Alex, tá pensando. Mas, de novo, é um exercício e tanto, né? E a pessoa, o investidor, para investir bem, pessoal, eu acho que a coisa começa de dentro para fora e não o contrário.
A gente tem que se conhecer. Tem que se conhecer muito bem, tá? Então, fazendo uma carteira diversificada vai te ajudar em várias coisas. Em primeiro lugar, porque a diversificação vai te proteger dos riscos de oscilações, tá? E diversificando, você mesmo isso, pessoal, eu posso dizer o seguinte, isso eu aprendi, eu meio que aprendi na marra, porque tinha um título aí que eu não gostava nem um pouco, tá? Que era o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. Se você ouvir aí os meus vídeos lá em 2018, mas estava completamente fora. Eu simplesmente não conseguia aceitar aquele título. 2019, mesma coisa. E aí eu comecei a investir aos poucos e comecei a gostar do título, certo? Comecei a ver que tem uma lógica, tá? E isso me ajudou. E levei porrada. Por quê? Porque eu comprei a 8,5% a primeira compra e a taxa só subiu. E o que eu fiz? Continuei comprando. Só comprando, certo? Até chegar a um ponto assim de quase romper o namoro aí. Tô brincando, naturalmente. Porque romper o namoro seria vender o título, né? Mas teve um tempo aí que eu andei um pouco desgostoso com os prefixados porque eles estavam pagando menos que a Selic e até continuam pagando menos. Mas a perspectiva é outra, né? As coisas mudam. E aí, como eu acabei começando o investimento num papel que eu não investia, a título de diversificação ele até prejudicou a carteira. Mas eu aprendi muito, tá? Como investidor. Então, por exemplo, se você tem dúvidas quanto aos prazos, o que você pode fazer? Você pode investir pouquinho em cada título e isso vai te obrigar a acompanhar, porque agora você colocou dinheiro de verdade. Vai lá no mínimo, no fracionário mínimo, tá? E investe, e agora acompanha, porque agora você botou dinheiro de verdade. E agora tu vai acompanhar. E aí você vai ver como é que vai ficar o seu emocional conforme as coisas forem se desenvolvendo, conforme as coisas forem acontecendo, né? Eu acho... E você automaticamente vai estar diversificado, né? Então, isso, veja, não é uma recomendação, é um conselho, certo? No investidor mais velho, talvez para o investidor que esteja começando, talvez. Muito bem. Aí, pessoal, esse ponto aqui que o Alex fez aparece em vários comentários. Aí vamos pontuar tudo aqui, ó. O Edmilson, você compra 2 títulos hoje a 5,75. Se em 35 a taxa cair para 4%, você não em 35, Edmilson, vamos dizer em 32, em 30, tá? Por quê? Porque 35 é o vencimento. E aí ele vai te entregar o VNA inteiro. E o 45 não vai estar no VNA, tá? Então teria que ser antes do vencimento dos dois. Então, se em 30 a taxa cair para 4%, você terá um ganho de marcação a mercado, além do ganho do 35, e o 45 vai ser melhor. Sim, só que no vencimento, como o 45 ele ainda vai ter 10 anos de prazo, ele não vai entregar o VNA, ele vai estar custando menos que o VNA. A não ser, o único caso em que isso não será verdade é se a taxa estiver IPCA menos e um número grande ali, IPCA menos 5. Esse é o único caso em que o 45 vai estar com preço unitário maior que o VNA no vencimento do 35. É o único caso. Matematicamente não existe outro, tá? Se a taxa subir, o 35 é melhor porque ele perde menos, a marcação do mercado é mais confortável, sim. Nesse sentido, se o investidor sabe que vai resgatar em 35, 35 é o mais seguro. Certo, pessoal? Aqui, ó, o Fabiano. Em 35, vai receber o VNA inteiro. Comprou um título inteiro, vai receber o VNA inteiro. Mas deve levar em conta que, comparando os títulos hoje, o preço do 45 é menos da metade, é por volta da metade, né? Do preço do 35. Vai depender muito da taxa. E aí que tá. Essa diferença hoje, que é a metade, representa o que em termos de tempo para ser igualado?
Quiz. 10 anos, pessoal. 10 anos, exatamente. Deixa o 45 rendendo por 10 anos, ele empata com o 35. Ele fica absolutamente igual, tá? Acredito que não tenha muita diferença na rentabilidade, porque querendo ou não, são quase 13 anos, já vai ter bastante juro composto agindo no 45. E o VNA vai estar acima de 2 mil por título. Não, o VNA não é. O VNA é um só para todos os tesouros IPCAs, tá? É o valor corrigido pela inflação, é o valor nominal corrigido pela inflação, tá? Hoje o VNA é acima de R$ 3.970. Ele vale para todos os tesouros IPCAs. Mas invisto nos dois, se der tudo certo, jogo boa parte do valor ganho no 35. No 45 aí dá para ter uma aposentadoria tranquila. Se a aposentadoria é para 45, pessoal, aí o 45 é melhor. Tá? Se você não precisa de resgatar em 35, o 45 é melhor porque tem mais tempo, mais juro composto agindo. Essa diferença da metade de preços aqui que o Fabiano citou vai valer muito. Porque não é só R$ 1.000 de diferença. Um vale 2.000, o outro vale 1.000. Não é só isso. É isso acrescido do juro composto da taxinha em cima da inflação. É muita diferença ao longo de 10 anos, tá? Então, a gente tem, de novo, remeto ao começo do vídeo. O investidor tem que se conhecer para poder fazer a melhor escolha. Porque se o cara, por exemplo, investe ali R$ 40 no IPCA 45 e esse 40 cai para 30 e ele já fica xingando o mundo, né? E já faz comentário no vídeo dos outros ali xingando o cara, né? Porque a taxa subiu no IPCA 45 e os 40 pila dele viraram 30. Então, realmente, esse investidor não está pronto ainda para pegar, de repente, o prazo que seria mais interessante para a aposentadoria dele, né? Então, não é o caso de nenhum de vocês que estão comentando aqui, só estou citando para vocês entenderem o que eu quero dizer e para, de novo, trazer para o foco que o mais importante de tudo é o investidor se conhecer para ele justamente passar bem pela marcação de mercado, aconteça o que acontecer. Porque o vencimento, pessoal, é o ganho certo. Não tem outro. Tudo que a gente está falando aqui são hipóteses do que pode acontecer ao longo do caminho. Mas o vencimento é certo. É o ganho certo. Não tem erro. O vencimento não tem erro. Esse é o ponto. Só que chegar até lá é muito difícil. Vamos ver aqui. O David pergunta para nós. Opa, deixa eu dar o like aqui. Que pulou aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Tá, a Alejandra achou muito... Achou muito claro o nosso conteúdo. Obrigado. O David pergunta. Tem IPCA 35 em 2 corretoras. Compensa vender uma e colocar em 45 para fazer marcação a mercado? Assim, olhando do ponto de vista única e exclusivamente da marcação a mercado, a resposta é sim, tá? Mas aí é como o Valdenir comenta aqui, ó. Não invista em tesouro direto pensando em marcação a mercado. Eu concordo, tá? Eu concordo. Mas eu acho que a marcação a mercado nos ajuda a escolher um bom momento, tá? Porque quando a taxa tá alta, que a marcação a mercado é favorável, o título tá barato e aí é bom de entrar, é bom de comprar. Então, para marcação a mercado compensa, tá? Mas e aí? E se acontecer o contrário e a taxa continuar subindo, como é que você vai ficar se os 40 pila viram 30? Essa é a pergunta que tem que fazer. Se demorar muito, não, mas eu vou trocar em 2030. Aí chegou lá em 2030, o título está perdendo feio na marcação a mercado. O que você vai fazer? Então, pessoal, tem que pensar tudo isso antes, tá? Mas, em tese, para marcação a mercado, teoricamente, vale mais a pena. Vamos ver aqui, vamos ler aqui tudo que o Valdenir escreveu pra gente. Não invista em tesouro pensando em marcação a mercado. Ele não foi criado para isso. Isso é verdade. O tesouro, a ideia é carregar até o vencimento. Ele foi criado para ser levado até o vencimento. Eu não tinha lido. Exatamente para que não haja especulação, como se fosse renda variável ou que o empréstimo que você fez ao governo seja resgatado antes do prazo. Detalhe, no começo do Tesouro Direto, pessoal, os resgates só eram possíveis às quartas-feiras,
Vocês sabiam disso? É, pessoal, era só um dia por semana. Então o que o Valdener está falando aqui está certo. Tanto que resgate antecipado para institucional, para Tubarão, não existe. O Tesouro quase nunca recompra títulos. Quando que o Tesouro Nacional recomprou títulos? Março de 2020, para dar liquidez ao mercado em virtude do desconhecido, que era a eclosão aí da pandemia, né? Depois disso não comprou mais. E como é que os tubarões fazem? Eles negociam entre si no mercado secundário, tá? Vamos ver aqui. Se eu ganhar num determinado momento na marcação do mercado, foi porque a inflação e os juros despencaram. Certo? É isso que tem que acontecer para a taxa cair. Nesse momento, você irá retirar do Tesouro Direto para aplicar onde? Se naquele momento seus rendimentos em outra aplicação jamais serão iguais, sem riscos com a inflação sob controle. Esse é o ponto. O Valdener viveu bem, ele entendeu bem o que aconteceu em 2019, quando tudo ficou muito caro e não valia a pena você realmente realizar a marcação a mercado, porque o risco era um. Ninguém sabia em 2019 o que viria a acontecer em março de 2020. Ninguém sabia, pessoal. Certo? Então, Gabriela, eu também tenho esse problema. Se ganho da marcação a mercado, vou para onde? É isso aí, pessoal. É isso aí. Em renda fixa não tem para onde ir. Talvez em FIIs. Mas eles também, quando... O que acontece? Quando... Aí, por exemplo, inflação caiu e juros caíram. O que mudou, pessoal? Mudou o risco Brasil. O grande termômetro do mercado. Tá? E aí, tudo que está dentro desse mercado, Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, tudo sobe de preço. Porque aí ficou um momento bom para o futuro, para não investir em renda fixa, para esperar lucros de empresas, para abrir novos negócios, para obter investimentos e adquirir bens imóveis, entre outros. Aí a economia muda, ficou bom para consumir, né? Porque aí a inflação baixou, o juro caiu. Então o grande termômetro Brasil ficou sem febre, tá tranquilo, né? E aí dá o problema aqui que o Valdener está falando, vai investir onde, né? Que vai trocar aí o Tesouro Direto com ganho de marcação no mercado para comprar fundo imobiliário, eles vão estar caros, como estavam em 2019. Então a coisa não é fácil. A coisa não é fácil. O melhor ainda é carregar, pessoal, porque o juro composto ao longo do tempo, isso não tem marcação a mercado que tire. Esse é o ponto. Vamos ver aqui. O Ciro também faz um comentário no mesmo sentido. Esse vídeo reativou minha dúvida. Puxa vida, Ciro, eu queria fazer os vídeos para justamente tirar as dúvidas e não colocar mais. Tô brincando. Se eu tenho IPCA 45 e as taxas caírem nos próximos 5 anos. Opa! 22 mais 5 anos, 27. Então ele está pensando em 2027. Como o 45 ganha em marcação a mercado, seria inteligente sacar e realocar no 35 se o meu objetivo é sair em 35? Então vamos dizer assim. Então você compra 45 agora, esperando uma marcação a mercado em 5 anos, e aí depois você troca pelo 35, que era o objetivo de fato. Pode fazer, só que tem risco. É isso que tem que entender. Tem risco. Se a taxa cair, e se a taxa cair antes, aí faz a operação antes. Tá? A taxa em 1 ano ela caiu, em 2 anos ela caiu, aí faz a troca antes. O que acontece, pessoal? Mas Natan, você não é contra a marcação a mercado? Não, eu não sou contra. Eu só não resgato na marcação a mercado, certo? Mas eu não sou contra, tá? O que acontece? Ele tem um título longo, bem longo, que é o 45, e tem um título médio, que é o 35, e um título curto, que é o 26. Tá, em 2027, 5 anos, o 26 está fora do jogo. Então, o que acontece? Quando a taxa cai, o longão se valoriza muito mais, tá? Então, como eu falei no exemplo anterior, né, você tem 45 e 35. Quem tem os dois na carteira sabe o que eu estou falando.
Quando a taxa cai, o 45 pode se valorizar 60%, supondo, teórico, não fiz na calculadora do Tesouro, tá? E o 35 se valorizaria 30%. Ora, isso aí, se um se valorizou 60 e outro se valorizou 30, eu posso vender o que se valorizou 60 e comprar mais do que se valorizou 30. Só que o detalhe é o seguinte, se as taxas continuarem caindo, o 45 vai continuar ganhando. Que em geral o mercado entra numa vibe e faz aquilo por vários meses, né? Então assim, ó, nós tivemos 2020, 2021 altas, né? Então o mercado sobe o ano inteiro. 2019 a gente teve queda, caiu o ano inteiro. Então presta atenção nisso. Então não é na primeira alta, na primeira baixa que a gente tem que mudar a posição, tá? E aí o que acontece? Vai pro 35, só que aí não vai chorar o leite derramado, tá? Porque, por exemplo, o 45 vai continuar ganhando e aí, no momento da taxa mais baixa, que ninguém sabe qual é, e ninguém sabe quando vai ser e se vai ser, ok? Tá? Tem que lembrar disso. O que acontece? Viu lá que lá a taxa mais baixa, o ganho no 45 era 80% e no 35 era 40%. E aí, eu perdi de fazer aquele ganho e tal. Não pode ter esse pensamento. Tá? Não pode ter esse pensamento. Tem que pensar o seguinte: ganhei 50% ou 60% no 45 e eu migrei para o 35 depois, tá? Que se valorizou menos. Então eu consegui fazer o que, pessoal? Pulo do gato agora. Para tudo que tá fazendo, que nem outros youtubers falam, né? Para tudo e presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. IPCA 45 ganhou 50% ou 60% na marca do mercado. E o 35 ganhou 30%. O que acontece se eu vender o 45 para comprar 35? Eu vou comprar mais títulos do 35 do que se eu tivesse originalmente investido no 35. Entenderam isso? Quem entender esse pulo do gato vai entender o dilema do Ciro e vai entender a minha resposta. Não importa o preço do título. Não importa. Não importa. Porque eles andam em paralelo. Entenderam? Eles andam em paralelo. E aí, se um se valorizou o dobro do outro, então eu vou comprar mais do que se valorizou menos, estando comprado em primeiro momento no mais arriscado. Só que tem o risco. Qual é o risco? A taxa não cair. Esse é o risco. E aí? E se a taxa, vamos dizer, agora que está 5,60, 5,70, 5,80, ela cai, mas ela cai para 4,5 no futuro aí quando a inflação cair. E não cai mais do que isso. E o ganho não é tão expressivo assim. Dá para fazer, né? Dá para fazer, porque se o ganho for menor, a gente não compraria tantos quantos, mas vai conseguir comprar mais do que se tivesse originalmente investido tudo no 35. Pessoal, isso que eu estou falando aqui é altamente especulativo, não é recomendação de absolutamente nada, tá? Eu só tô, assim, colocando lenha na fogueira para ajudar vocês a pensar, certo? Com certeza seria vantajoso, Ciro. Só teria um problema, é que a taxa do 35 também estaria baixa porque ela é idêntica ao 45. Aí você vai aportar um valor muito alto com uma taxa muito baixa, o ideal seria aporte fracionado e tal. Sim, mas sim, isso está certo, Elton, tá? Os dois vão se valorizar, só que como o 45 é mais longo que o 35, a valorização do 45 será maior, tá? O 45 vai ganhar mais. E aí isso sim vai fazer com que você possa comprar mais títulos do 35 do que se originalmente tivesse investido só em 35, tá? Eu não estou dizendo aqui que você comprou 10 títulos do IPCA 45 e aí os dois têm ganho de marcação no mercado, você vai comprar mais do que 10 títulos no 35. Não, não é isso. É que se você compra 10 títulos agora do 45, quantos títulos você compraria do 35? 5, tá? E aí lá no futuro o 45 se valoriza muito mais. E aí ao invés de... e quando ele se valorizou, ao invés de vender e recomprar 5, talvez você possa recomprar mais do que 5. Então vale a pena anotar isso? Vale.
Vale, porque vai ser o teu termômetro, se realmente tu quer fazer essa operação de alto risco, tá? Para você ver, o Tesouro Direto não brinca em serviço, entendi muito bem o que quis dizer e a minha dúvida continua a ser agora uma desesperança. Não, Ciro, não pensa em desesperança. A garantia de um bom retorno é realmente o vencimento, ou seja, um longo prazo. O Tesouro é um ótimo investimento, mas tem que ter esse pensamento de longo prazo mesmo, porque não é fácil. Muito bom, Elton. É isso aí, não é fácil. Não é fácil. O melhor jeito de ganhar no Tesouro Direto, pessoal, é com o tempo. É com o tempo. Mas isso é extremamente difícil. E aí é que eu posso, acho que agora dar uma concluída no vídeo, que já estamos conversando há bastante tempo, que é o seguinte. Se a gente vai investir pelo tempo, a gente tem que investir no que a gente se sente confortável. Não interessa o que vai acontecer com o outro ativo. Então, de repente, a gente abre mão de ter outros ganhos, tá? Duvidosos, para ter a certeza do conforto. Porque o que importa, pessoal? Tempo e taxa. Para a gente. Tempo e aporte. Não tempo e taxa. Tempo e aporte. Foi ato falho. Desculpem. Tempo e aporte. Para a gente conseguir, pessoal, manter o tempo e manter o aporte e manter a autoconfiança, a gente precisa estar confortável no investimento. Eu vou dar um exemplo aqui de fundo imobiliário, tá? Para ficar claro para vocês, tá? Eu vou citar alguns fundos, mas são exemplos. Exemplos. Não são recomendação nem desrecomendação. Por exemplo, eu vou comprar cotas do HCTR 11 do Hectare, que todo mundo sabe que é um fundo que paga muito bem, mas que tem muitas operações de alto risco. Ou eu vou comprar um fundo da Quineia, por exemplo, um KNSC, um KNCR, um KNP, que vai ter aquele rendimento mais comedido, mas eu vou ficar mais tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou no fundo mais previsível, eu vou no fundo mais tranquilo, abrindo mão do maior ganho no outro. Por quê? Porque eu me conheço como investidor. Eu não vou ficar tranquilo se eu tiver uma posição forte num hectare da vida. Tá? O hectare é um mero exemplo, para ficar claro para vocês. Tá? Então, no caso aqui do Ciro, que está falando, se, como ele diz aqui, se a minha dúvida agora passou a ser uma desesperança, então isso está me dando aí um insight que talvez o melhor seja ficar no fundo previsível, ficar nos da Quineia mesmo. Exemplo, não é recomendação, é exemplo, tá? Então, de repente é melhor 35 mesmo, até a coisa se acalmar, e aí você poder pensar melhor para onde vai, certo? E vejam, pessoal, não interessa o que acontece com o ativo. O foco aqui é o que acontece com o investidor, a cabeça do investidor no processo, tá? Porque a verdade é uma só. Ativos de mais risco têm mais risco e ponto. Então, o Tesouro IPCA 45, quando vier uma alta na taxa, ele vai dar dor de cabeça, ponto final, na marcação a mercado. Mas lá no vencimento, não. No evento de alguns defaults do hectare, digamos, hipótese, tá? Hipótese. Vai cair o rendimento, vai cair a cota, vai dar dor de cabeça. Coisa que o risco é menor nos outros fundos. Por isso que eles pagam menos. Então, o risco sempre vai estar lá presente. E como é que o investidor fica no meio dessa coisa toda? Por isso que a gente tem que se conhecer. Então, pessoal, muitas vezes vale mais a pena a gente abrir mão do ganho maior para ficar tranquilo e focar no que interessa, que é o tempo e o aporte. Aporte e tempo, tempo e aporte. Você coloca aí a ordem que fica mais interessante para o seu caso. Mas eu colocaria tempo e aporte nessa ordem. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.